A gente então tem uma frase muito usada, que é o seguinte: Deus está no controle. Acho que a boa parte aqui já usou, se não usou, tu ainda vai usar essa frase. Deus está no controle, Deus está no controle. E que controle? Como assim? Quando a gente pensa em controle, a gente pensa em alguém que está controlando a situação, que está vendo tudo. E Deus sabe o que faz. Então, Deus está no controle e Ele sabe o que faz. Quantos de nós já estamos diante de uma TV e às vezes alguém pega o controle e muda de canal? Você olha para a pessoa e diz: hã? Quem mudou? Que isso? Quem botou nesse canal aí? Você vai beber água, quando volta, já está lá, num canal lá, alguém assistindo um youtuber desses da vida. Lá em casa é assim. Ou no YouTube, ou em alguém, gente, eu estava assistindo o noticiário, quem mudou? Você não gosta que mexam no controle quando você está assistindo o seu canal de TV, enfim, ou um vídeo, você não quer que mexa no controle. Às vezes até inadvertidamente, alguém senta no sofá, não mexeu, mas tocou na tecla, mudou, e você estranha. Por que mudou? Só que quem faz isso é ser humano, e ser humano erra. Deus não erra. Se Deus está no controle e Ele mudar o canal que você está assistindo, vai estranhar por quê? Se Ele mudou é porque Ele sabe o que está fazendo. Ele não mudou porque você vai gostar de assistir aquilo. Ele mudou o canal porque Ele sabe que aquilo ali agora é interessante para você, ou vivenciar aquilo, ou assistir aquilo. Deus está no controle e Ele sabe o que faz, porque Ele é onisciente. E nesse texto, nós temos um episódio, e eu vou logo para o versículo 5, 6 e o 7, do 5 ao 8. E nós vamos ver algo interessante aí, e já começa Deus com controle na mão. No versículo 5 diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Vamos derrubar aqui uma tese errada de algumas pessoas que dizem assim: Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. É errado. Se você é partidário dessa frase, você está errado. Se você já disse, se você já ouviu, não concorde mais. Veja, igrejas crescendo em número. Ora, mas o que tem de errado nessa frase? É só mudar. Deus quer quantidade, sim, mas com qualidade. Dizer que Deus não quer quantidade não é real. Deus quer que todos, diz a Bíblia, todos sejam salvos. Jesus diz: ide por todo mundo, todo mundo. Deus quer quantidade. E aqui a igreja, ou as igrejas, cresciam em número. Você já viu crente que não gosta que a igreja cresça? O crente diz assim: eu já vi, mas minha vida inteira no evangelho. Ah, meu Deus, que saudade daquela igrejinha, né? Quando a gente era pequenininho, aí a gente conhecia todo mundo. Hoje e tal, o crente não quer que a igreja cresça. Não quer. Você já viu pessoas assim? Se eu pedir para levantar a mão, você vai levantar a mão aí, né? A gente canta até aquele hino que é bonito, mas não se adequa a isso. Igreja pequena, onde Deus falava. A letra é belíssima, eu gosto demais dessa letra, mas não se aplica a isso, a não querer que uma igreja cresça. Nós queremos que uma igreja cresça, e quando ela cresce, é porque almas se converteram. O crescimento de uma igreja só se dá quando almas se convertem. Só que essas igrejas cresciam em número. E aí veja o restante, versículo 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Segundo, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo
não permitiu. Veja, Deus aqui no controle. Eles quiseram pregar na Ásia. O Espírito Santo disse, não, senhor, não vai pregar lá não. Deus está no controle. Deus impediu algo que a igreja queria fazer. Deus impediu algo que a liderança queria fazer. E o que a liderança queria fazer era bom, pregar a palavra. Acabamos de ver missões. Vamos para missões. Eles queriam fazer missões na Ásia. O Espírito Santo disse, não, não, senhor. Não vai ninguém. Não vai ninguém. Depois quiseram ir para a Mísia, estavam na Mísia e queriam ir para a Bitínia. Então vamos pregar na Bitínia. O Espírito Santo disse, não, ninguém também vai. A igreja não vai ministrar na Ásia, nem a igreja vai ministrar na Bitínia. Mas o que há de errado? A gente pensa, o que há de errado? Talvez você possa conjecturar e pensar, é porque Deus certamente sabia que lá na Ásia iam acontecer coisas ruins, ou na Bitínia iam acontecer coisas com os apóstolos, e Ele não queria. Não, não é isso, o texto vai dizer por quê. O Espírito Santo está no controle. A igreja está plenamente controlada por Ele. Felizes são as igrejas que o Espírito de Deus realmente está no controle, domina, que nós permitamos que Ele faça isso. Como assim, pastor, permitir? Sim, porque a Bíblia diz que nós podemos resistir ao Espírito Santo. Deus pode te dizer alguma coisa, a palavra é prova disso. A palavra diz algo, a gente faz outra. Deus permite que façamos. Mas aqui os apóstolos obedeceram. Se o Senhor não quer que a gente vá para a Ásia fazer missões, a gente não vai. Se o Senhor está dizendo para a gente não ir para a Bitínia, a gente não vai. Atenção, eu não estou falando isso por causa de missões. Ontem, eram quase 9 da noite, 8 e pouca da noite, o pastor Yosemar me pediu para substituí-lo aqui. E aí vai a gente se desenrolar para trazer a palavra. Então, se você pensar assim, o pastor Anselmo está falando por causa de missões. Não. Estou falando porque foi o que ontem passei horas meditando e trabalhando e preparando para trazer para a igreja. Mas aqui está envolvido missões. Ele estava dizendo, não está na hora de ir para a Ásia. Não está na hora de ir para a Bitínia. E por que isso então? Porque o texto nos mostra logo em seguida, no versículo 9, o porquê o Espírito Santo disse, não vão para a Ásia e não vão para a Bitínia. Está no texto. A própria Bíblia interpreta-se a si mesmo. E aqui no versículo 9 ao 11, leiamos juntos, diz, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um homem da Macedônia, e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, onde a história vai se desenrolar. Então, o que você percebe logo aqui no texto bíblico é o seguinte, muitas vezes nós queremos fazer algo e o que nós queremos fazer é bom. Seja que ministério for, vamos fazer isso. O que você pensou até bom. Mas nós temos um Deus que controla. Temos o Espírito Santo que rege a igreja. Estava errado querer pregar na Ásia? Claro que não. É motivo até de aplauso. Deus certamente fica feliz quando nos dispomos a ir para o campo missionário. Mas o Espírito Santo disse, não. Então vamos para a Bitínia, façamos outra reunião aqui, vamos para a Bitínia, lá nós vamos evangelizar, lá nós vamos entrar nos lares, lá nós vamos para as sinagogas, e o Espírito Santo disse também não.
Como assim o Espírito Santo no controle, controlando e dizendo, vocês não vão fazer essa obra, nem vão fazer essa, porque o que vocês estão pensando em fazer é ruim? Não, é ótimo, é bom o que vocês estão pensando em fazer. O que ele está dizendo é o seguinte, não está na hora, não é agora. Por que não é agora? Porque o projeto dele não era a Ásia, nem era a Bitínia, era a visão que ele daria a Paulo e diria, é para Macedônia que vocês têm que ir. O que eu quero fazer está na Macedônia. Por isso ele impediu, não vão para a Ásia, o que vocês querem fazer é bom. Não vão para a Bitínia, o que vocês querem fazer é bom. Vocês vão para a Macedônia. É lá que eu vou desenrolar um evento lá, é lá que eu vou mostrar o meu poderio lá, é lá que eu vou sacudir um cárcere, é lá que eu vou ter um encontro com um carcereiro, é lá que as autoridades romanas vão conhecer o meu poderio, é para Macedônia que vocês irão. Eles não sabiam, mas o que eles fizeram, eles só obedeceram. Se Deus não quer, não faremos. Quando nós estamos na direção do Espírito Santo, a gente só obedece. Quando você está em sintonia com Ele, você só obedece. Mas às vezes sempre tem alguém, não, mas eu discordo, a gente podia fazer, a gente tinha que ir, eu não concordo e tal. Mas olha, o Espírito Santo, Deus, Ele está falando para a gente, está tocando no nosso coração para não fazermos. Não, mas eu tenho uma posição diferente e tal. Eu estou falando que quando o Espírito Santo fala, não há o que redarguir. Não há mais o que discutir. Então você está vendo a razão aqui de muitas vezes Deus tomar decisões na vida da igreja e você faz parte da igreja, Deus tomar decisões na sua vida que você não está errado em querer fazer o que você quer. Deus só vai brecar o que você quer fazer e vai te dar uma outra prioridade. A prioridade do Espírito Santo, então, não era a Ásia, nem era a Bitínia. A prioridade dele era a Macedônia. E aí a questão agora só de obedecer. A igreja crescia, eu disse para você em número, mas projeta no versículo 4 aí, porque eu disse que eu ia te mostrar essa questão da quantidade e qualidade. O versículo 4 do capítulo 16 diz assim, está aqui na minha retaguarda, eu estou olhando para a lateral. Diz assim, e quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Era assim que a igreja crescia. A igreja crescia em número, mas observando os decretos. Isto é crescer com qualidade e quantidade. Isto é crescer com pessoas que entenderam o Evangelho e sabem, eu vou obedecer a palavra. Eu vou obedecer o que os apóstolos estão passando para a gente. Eu vou obedecer o que Paulo escreveu para os Gálatas. Eu vou obedecer o que Pedro escreveu nas suas epístolas. Eu vou obedecer o que Paulo escreveu para Filemão. Eu vou obedecer as Escrituras. Eu vou obedecer os decretos de Deus. E a igreja crescia obedecendo esses decretos. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, contém ou é os decretos de Deus. Obedeça. Se obedecer a palavra, a igreja cresce em qualidade e em quantidade. Porque se a igreja crescer apenas em quantidade, sem qualidade, que é promovida pelos decretos, os problemas se avolumam de tal forma que a gente se perde na resolução deles. E me faltaria tempo e me falta para falar sobre isso. Bom, até aqui os irmãos estão entendendo. Deus pega o controle, a igreja quer mudar o canal para a Bitínia, Deus não. A igreja quer mudar o canal para a Ásia, Deus não. Deus coloca o canal na Macedônia, é para lá que eu quero que vocês vão. Então entenda, quando Deus fizer coisas na sua vida, quando Deus tomar decisões na sua vida, a gente que sempre diz, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Mas quando Ele mexe no controle e põe num canal que a gente não quer, a gente estranha.
Se Deus colocou nesse canal aí, irmão, para você assistir, se Deus te deu esse episódio para você passar, entenda, Deus mudou o canal. É nesse canal que eu vou ficar, porque Ele sabe o que faz. Mas eu quero fazer diferença aqui em 3 coisas. Há coisas que Deus faz. Há coisas que Deus permite que façam. E há coisas que acontecem naturalmente. A gente não deve, por que aconteceu isso? Não tem um porquê, irmão, no sentido de foi Deus permitiu ou Deus fez. Tem coisas que Deus fez ou faz. Tem coisas que Deus permitiu que fizesse. E tem coisas que acontecem porque a vida segue. Você vem todo de branquinho para um casamento, participar como padrinho de um casamento, e pisou numa poça de lama, sujou, como aqui agora. Meu Deus, Deus permitiu que o copo caísse, fosse quebrado. Não, eu fui desastrado. É a vida que está seguindo aqui. Eu gesticulei, caiu. Deus fez o copo cair, não, Deus não fez. Deus permitiu, não, nem Deus nem. Eu vou permitir que aquele copo caia e quebre. Não, foi um desastre meu aqui. É a vida que segue. Nós temos que ter discernimento quando Deus está fazendo, principalmente. É Ele quem está no controle, é Ele quem está no comando. E aí, a igreja vai obedecer para ir para Macedônia. Quando você obedece aquilo que Deus quer, sempre vai dar certo. Põe na sua cabeça, se você sempre obedecer a palavra, vai dar certo. Porque a palavra é infalível. Deus não erra. Por exemplo, se Deus diz para você assim, perdoa o teu irmão. Não, eu não perdoo, isso não tem perdão. Deus está dizendo, perdoa que vai dar certo. Perdoa que você vai voltar a dormir. Perdoa que teu problema de nervo vai acabar. Esse nervosismo vai acabar. Perdoa. Perdoa que você vai se sentir uma pessoa mais leve. Deus quer o teu benefício. Quando você obedece a palavra, você só tem a lucrar. Vai dar certo. E eles resolveram obedecer. Uma igreja, como a igreja que estava aqui levantada em Atos, era plenamente dirigida pelo Espírito Santo. Eles resolveram ir para Macedônia. E quando chegaram na Macedônia, no versículo 14, eles já começam a colher os primeiros frutos. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Essa cidade aqui era uma cidade que tinha muitos magistrados romanos, e a cor púrpura era muito usado por eles, pelos juízes, pelos magistrados romanos, e essa mulher ganhava dinheiro com isso. A púrpura e a seda eram manufaturados ali. Paulo chega até essa mulher e diz aqui que ela era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus. E o texto diz, ela nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Vai dar certo na Macedônia. Mas só uma mulher? Cadê as multidões? Eles queriam pregar na Ásia para multidões, eles queriam pregar na Bitínia para multidões. Macedônia, aqui uma mulher, e depois o carcereiro de Filipe, só um homem. E a sua família? Deus diz assim, os meus pensamentos não são os vossos, são mais altos do que o de vocês. Pense em Deus salvando um homem só. Escute, quantas vezes a gente prega aqui, e a gente faz o apelo, só vem uma pessoa à frente. Só vem um. A igreja está lotada, aí vem uma pessoa só à frente, entregando a sua vida para Jesus. E a gente, às vezes, né, humanamente falando, você fica até frustrado. Você pensa assim, meu Deus, depois dessa pregação, Senhor, era para estar lotado de gente aqui, chorando, entregando a vida ao Senhor, mas só tem um. Da mesma forma,
Quando Jesus Cristo converteu um no caminho de Damasco, era só um que ia ganhar milhões de pessoas. Por isso que eu digo, faça o que Deus quer que seja feito e vai dar certo. Deixa todo mundo torcer o nariz para você. Deixa todo mundo olhar de cara feia para você. Deixa todo mundo falar o que quiser de você. Você é quadrado, você é careta, não interessa. Faça o que Deus quer que seja feito e vai dar certo. Ah, mas eu discordo de você. Não importa. Deus concorda. Deus concorda. Ganhou Lídia. A Bíblia não registra a história de Lídia, mas certamente aquela mulher fez história na vida de muitas outras mulheres. Uma só. Começou a obra. Começou a obra na Macedônia. E aí, vai vir a segunda obra. Paulo continua pregando e diz no versículo 16: e diante, aconteceu que indo nós à oração nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o evangelho, o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbado, Paulo incomodado com aquilo, voltou-se e disse ao espírito, e aqui um espírito maligno: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia da vida dela. E na mesma hora ele saiu. O que nós vemos aqui é o seguinte: Deus ia dar a Paulo e aos demais ali novas experiências espirituais. Porque eles estavam obedecendo, é isso que Deus quer que a gente faça, é isso que nós faremos. Mas o que estava na cabeça deles: nós vamos para a Ásia, Deus disse não. Nós vamos para a Bitínia, Deus disse não. No coração de Deus estava a prioridade, Macedônia. Lá tem uma mulher que eu vou alcançar, chamada Lídia. Lá tem uma jovem possessa que precisa de libertação, que a Bíblia não dá o nome, mas que era usada por alguns para dar lucro a eles. E aquela mulher foi liberta, aquela jovem foi liberta. Por que essas coisas começaram a acontecer? Porque havia uma igreja plenamente direcionada pelo Espírito Santo, direcionada por Deus, pelo dono da igreja. E o que mais aconteceria? Aconteceria o seguinte, o que eles jamais esperariam que acontecesse. Porque hoje o crente, ele não espera a luta, né? Se você em sã consciência dizer assim: rapaz, tem uns 3 anos aí que eu não passo uma grande luta, eu estou querendo uma. Tu é doido. Ninguém quer. Mas a gente sabe que elas vêm. A gente sabe que elas acontecem. O próprio João, na ilha de Pátimos, ele registra no capítulo 1, ele diz: eu, João, conservo como vocês, estava na ilha de Pátimos. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, eu fui jogado aqui, eu fui abandonado aqui, por causa da pregação da palavra, por causa do testemunho do nome de Jesus Cristo. E a gente sabe muito bem que por fazer a obra de Deus, nós temos represálias. E Paulo teria, quando ele liberta essa mulher no poder do Espírito de Deus, ele é levado diante dos magistrados romanos, e ele vai ser preso. Vai para um cárcere romano. E qual é a visão de Deus? Há presos lá dentro que precisam ouvir algo. Há um homem lá dentro, um carcereiro, que precisa de um encontro comigo. Deus vai mexer no controle, e no controle de Deus, compreenda isso, no controle de Deus está prisão. Pum, mudou, prisão. Prison break. Paulo sabia disso? Não.
Silas sabia disso? Não. Eles não sabiam. Até é possível de estranhar. Como, Senhor, o Senhor está permitindo isso? Veja, acabamos de ganhar Lídia para ti, acabamos de libertar uma jovem para ti, e agora o Senhor permite que sejamos presos. Eles aceitaram o controle mudou de canal agora vem a prova. Eles iriam para a prisão, mas naquela prisão, veja o que diz a Bíblia, e como o verbo é usado aqui, versículo 25, naquela prisão, na Macedônia, Lídia dá ouvidos à palavra. Uma jovem é liberta de possessão demoníaca. E o que acontece com Paulo e Silas? Eles são presos, suas roupas rasgadas e são chicoteados. E por quê? Por causa da obra. Quer fazer a obra, quer se envolver com a obra. Quanto mais você fizer para Deus, mais o inimigo mira em você. E nem sempre é o inimigo que está mirando também, não. Porque o que estava acontecendo aqui era Deus mudando os canais. Prisão. Porque eu tenho uma obra para fazer lá. E eles foram parar na prisão. Novas experiências eles tiveram. Bateram na gente, chicotearam a gente, rasgaram as roupas da gente. Quando chegou na prisão, entregam para o carcereiro. O carcereiro colocou os dois, está escrito aqui, o carcereiro. Foi o carcereiro de Filipos que colocou os dois com os pés no tronco. Só que no versículo 25, olha que coisa belíssima. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Sabe, esse oravam e cantavam, na língua grega está no imperfeito. Imperfeito é passado. Algo que estava ocorrendo, quer dizer que eles não começaram a cantar meia-noite, não. À meia-noite, eles ainda estavam orando e cantando. Sabe-se lá que horas eles começaram a cantar e a orar. Vamos entender, vamos supor que 10 da noite eles começaram a orar e começaram a cantar. E os outros presos estão tudo ouvindo. Que é isso? Tudo fanático. Tem gente que é assim, né? Tudo fanático, até maluco. Por isso que eu não vou para a igreja. Por isso que eu não creio nesse negócio. Olha lá o outro com o pé no tronco, rapaz. Isso está de palhaçada. Você imagina isso? Tem gente da tua família que é assim. Olha lá, desempregado, ainda está na igreja, todo dia está na igreja. Olha lá, problema na família, marido foi embora, todo dia está lá, aleluia, irmão, aleluia, e Deus não faz nada, e Deus não traz aquele infeliz de volta, e não sei o quê, e você está ali, e tem gente te espizinhando. Imagine os presos também pensando, esses são dois loucos, rapaz. Olha lá, os caras todos quebrados, todo rasgado, chicoteado, pescoço preso e pé preso, e os dois ali orando e cantando. E quem é que está ouvindo esses dois? Tinha alguém ouvindo, tinha alguém com o controle na mão, tinha alguém deixando a coisa rolar. Deus vai deixar rolar até o momento de ele pegar o controle de novo e mudar o canal. Deus vai mudar o canal, Deus vai mudar as estações. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Agora, o que mais belo ainda é o seguinte: e cantavam hinos a Deus, de adoração a Deus, não para seus problemas serem resolvidos. Quem te viu na prova e não te ajudou, Deus vai derrotar todos os teus inimigos, e não sei o quê. Então, não, eles não queriam saber disso, eles queriam, olha, Deus mudou o controle, nos colocou na prisão, estamos na direção dele, ele mandou a gente vir para Macedônia, se ele mandou a gente vir para cá, isso já estava nos planos dele, então ele é Deus, vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. E começaram a cantar hinos a Deus, de adoração a Deus. E o que Deus vai fazer? Fecho aqui. A história é longa. De repente, Deus pega o controle de novo. Estou usando uma linguagem humana
para me fazer bem entendido. De repente, Deus pega o controle, está na hora de mudar esse canal. Está na hora de colocar uma ação em movimento. Versículo 26. De repente, sobreveio um tão grande terremoto. Deus colocou no Nat Geo Wild. Deus colocou no Discovery Channel os grandes terremotos da humanidade. Deus mudou o canal. Que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Deus muda o canal, Deus muda a estação. Os dois eu duvido, quem estava ali pensando assim, turma, por isso que aí, ó, dois fanáticos, dois ruins da cabeça, dois bitolados, como é que pode, olha lá, isso aí, mano, isso aí não existe. O cara todo quebrado, cantando aí para um Deus que não está nem ouvindo, quando de repente Deus faz aquilo tudo tremer, arrebenta tudo, faz os alicerces eles se moverem, as cadeias de todo mundo cair ali, e eles percebem que há um Deus que rege a vida daqueles que obedecem. Nós não sabemos o que aconteceu com cada preso que foi liberto ali. Certamente eles foram aprisionados de novo, fisicamente. Mas no fundo da alma de muitos daqueles presos, quando eles participaram daquele evento, eu duvido que muitos deles não disseram para si mesmo, a partir de hoje eu creio nesse Deus, eu quero seguir esse caminho, porque eu estou vendo o que Ele faz na vida de quem crê nele. Muitos que estão aqui nessa noite, você que ainda não se converteu, você tem motivo de sobra para hoje entregar a tua vida a Jesus, porque você já viu a transformação que Deus já fez na vida de pessoas do teu trabalho, da tua família, da tua vizinhança, do teu círculo de amigos. Você sabe que Deus faz, você sabe que Deus muda mesmo, que Deus trabalha na vida daqueles que o temem. Mas havia o último evento, que seria o carcereiro. O carcereiro se desesperou. Quando ele viu Paulo e Silas soltos, e todos os outros soltos, ele sabia, todo mundo vai fugir. Todo mundo vai fugir. E eu vou ser levado à corte romana, julgado e sentenciado à morte. O desespero do carcereiro foi tão grande, que para não passar por aquela corte romana, ele resolve tirar a vida diante de uma situação que ele parece ver sem saída. Ele levanta a espada. Aí eu quero fazer menção. Saímos de um setembro, né? Que tem sido divulgado sempre, setembro amarelo, a questão do suicídio. Há poucos dias, uma famosa jogadora de vôlei, até que saiam os resultados da investigação, o que se crê é que ela pulou do 17º andar, se suicidou. Se alguém a jogou, não sabemos, as investigações dirão. Pessoas tiram a vida todos os dias. Paulo está na Macedônia. Um evento que acontece naquele cárcere, o desespero da situação do carcereiro, na iminência de todos fugirem, ele levanta a espada para se matar. Mas sabe quem está ali, perto dele? A gente só sabe o evento do cárcere ali, daquele carcereiro. A gente não sabe a vida pregressa dele, porque ele estava dormindo. Na hora que tudo aconteceu, ele estava dormindo. Nós não sabemos o dia a dia dele, os dias anteriores, mas nós sabemos apenas esse evento. Se foi só por causa desse evento, eu acredito que tenha sido sim. Mas a vida do ser humano é complicada, é difícil, e o que eu quero te passar encerrando nesse momento é o seguinte, que quando aquele carcereiro levanta a espada, e ele vai tirar a vida, ele vai descer com a espada, e vai se transpassar. Quando ele levanta a espada, Paulo e Silas ali,
a igreja presente na Macedônia, e não na Ásia, e não na Bitínia, Paulo diz, não faça isso, nós estamos aqui. Interprete dessa forma, não faça isso, a igreja de Cristo está aqui. Ajeito para você, Jesus está aqui. Essa é a igreja dizendo, nós estamos aqui. E ele abaixa a espada. Então nessa manhã, saia daqui pensando o seguinte, Senhor, a partir de hoje, eu não reclamo mais, o controle está na tua mão. O canal que o Senhor colocar na minha vida, é esse que eu vou assistir. Nenhum programa dura para sempre, nenhum seriado dura a vida inteira. O seriado pode ter 10. Como é que é, né? 10 temporadas. Cada uma com 10 episódios, mas vai chegar ao fim o seriado. O seriado pode demorar, está demorando, mas o seriado vai chegar ao fim e Deus vai mudar o canal. Deus está no controle. Como igreja, nós fazemos o que Deus quer, sempre porque Ele está no controle. Ministério de Louvor, sobe aqui.